Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Ô, glória! Quarto dia da nossa campanha de muita oração, jejum e palavra de Deus a favor da nossa nação brasileira. Hoje eu quero dar continuidade a um tema que nós iniciamos ontem e eu falei um pouquinho sobre a consagração e eu entrei no propósito de jejum e hoje nós vamos dar continuidade a esse propósito de jejum, né? Eu separei um texto aqui no livro de Isaías, capítulo 58, que o Senhor vai nos ensinar a praticar, né, o bem sobre a vida de pessoas durante esse propósito de consagração, né? Às vezes as pessoas não ministram isso ou não falam, né? Que quando a gente está em propósito de jejum, nós precisamos pegar os alimentos que nós estamos retirando e doar sobre a vida de pessoas. E aqui no capítulo 58 de Isaías, nós vemos nos primeiros aqui o Senhor exortando o povo, né? E aí, a partir do versículo 6, né, o livro de Isaías vai nos dando as instruções, né, do que nós temos que fazer. Quando nós entramos em propósito aí, né, vamos falar, a gente retira, eu retirei arroz, retirei feijão, retirei a carne. Faça uma marmita, sabe, bem gostosa. Vai lá fora, abençoa um morador de rua. Pega esse alimento, vai na casa de alguém, oferte na vida de alguém, né? Não somente o alimento carnal que você está retirando, mas também o alimento espiritual, né? Ore com essa pessoa, medita, né? Proclame sobre a vida dela uma palavra de bênção, né? Entre nesse propósito. Olha o que diz o versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedaste todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu cubra-os e não te escondas daquele que é a tua carne? Olha como que a palavra do Senhor, ela vem nos ensinar que quando nós estamos em propósito de jejum, nós precisamos repartir o pão. Nós precisamos pegar aquilo que nós estamos retirando e doar para outras pessoas. E mais ainda, né? Não somente retirar o alimento que nós estamos deixando de comer para ofertar na vida de alguém, mas também pegar algo, né, e ofertar na vida de pessoas, algo que a gente tenha na nossa despensa. Olha aqui como que é importante, né, dividir o pão com alguém que esteja faminto, né? E a palavra do Senhor fala, e vendo alguém que está nu, cubra-os, e não te escondas daquele que é a tua carne, né? Então, se você vê alguém que está caído, alguém que está despido, alguém que precisa de vestes espirituais, cubra-os. Com o quê? Com a palavra. Leve a verdade para essa pessoa, para que ela venha receber a libertação, para que ela venha entender que lá fora, né, não é um lugar bom nas mãos do inimigo, né? Como é que eu falo? Exale amor sobre a vida de outra pessoa, demonstre o amor, dê um abraço, diga que ama, diga o quanto o Senhor a ama. Versículo 8. Então romperá a tua luz como alva e a tua cura apressadamente brotará. Nós sabemos que tem pessoas que entram com o propósito de jejum e eu mesmo conheço pessoas que foram curadas, porque fizeram propósito de jejum para serem curadas, né? De enfermidades da alma e também das enfermidades carnais. Eu conheço pessoas com testemunhos fortíssimos que foram curados através da consagração de jejum. E olha o que diz, romperá a tua luz com alva e a tua cura apressadamente brotará. Olha que maravilhoso. O Senhor diz que quando nós fazemos isso, nós apressamos a cura dentro de nós. E a tua justiça irá diante da tua face. Olha, a justiça de Deus irá diante de nós.
nós não precisaremos, né, se colocar como justiceiros, não, porque o Senhor, Ele é o nosso justificador. E a palavra diz que o Senhor irá adiante de nós, à nossa frente, né? E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eita glória! O Senhor, além dele ir fazer justiça adiante à nossa frente, a glória dele será a nossa retaguarda. Ou seja, a glória do Senhor vai fazer toda a nossa proteção. Olha como que é forte o propósito de jejum. Versículo 9. Então clamarás o Senhor e ele te responderá. Gritarás e ele te dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirardes do meio de ti o jugo e estender o dedo e falar vaidade. Olha que maravilhoso. A palavra do Senhor diz: então nós clamaremos e o Senhor nos responderá. Oh, glória! Então nós vamos clamar e Deus vai nos responder. Por isso que é muito importante entrar num propósito. Nós estamos aqui em propósito de oração, de consagração pela nossa nação brasileira. E através da gente fazer essa dedicação ao Senhor, clamarmos a Ele, Ele vai nos responder. E Ele vai tirar todo o jugo do nosso meio. Vai ser retirado de nós toda a vaidade das pessoas. O próprio Deus, Ele vai entrar com providência. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Oh, glórias! Olha que a palavra do Senhor diz que nós somos a luz deste mundo. Jesus é a luz desse mundo. A palavra é a luz desse mundo. E nós carregamos essa luz dentro de nós. E a palavra diz: se você abrir a tua alma faminto, alguém que está precisando, e essa pessoa se fartar, a alma dela não será mais aflita. Olha a importância de levarmos a palavra, de falar do amor de Deus no propósito de jejum. Porque a palavra diz que quando nós fizermos isso, essa alma não estará mais em aflição. Ela estará cheia da palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Oh, glórias! O que é que Deus está dizendo, né? Que a luz de Jesus vai resplandecer sobre essas vidas. O Senhor tirará essas pessoas que estão em trevas e será como o meio-dia, que é aquele sol mais forte que nós temos. A pessoa estará, né, iluminada pelo poder da palavra e direcionada por Deus. Olha o que diz o versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, glória, se a gente fizer todas essas instruções que o Senhor nos ordena aqui, Isaías capítulo 48, a palavra do Senhor diz que Ele nos guiará continuamente. Nós estamos nessa campanha pedindo direcionamento para toda a nação brasileira. E a palavra do Senhor diz que quando nós cumprimos com aquilo que Ele diz para nós fazer, a palavra diz que Ele vai nos guiar, não só por um dia, não só por um instante, mas Ele nos guiará continuamente. E a nossa alma, ela fartará em lugares secos, ou seja, a nossa alma vai gerar vida em lugares que não produziam mais. Lugares que você olha, pessoas que você olha, você fala, ali não tem mais jeito, aquele lugar ali não dá nada, tá tudo corrompido. Não, o próprio Deus está dizendo que é em lugares secos que a nossa alma fartará, ou seja, aonde seja o cenário, né? Que independente de tudo que está acontecendo agora, independente do lugar que você está, da aprovação que você está passando, não, esse cenário, ele não é verdadeiro. Esse cenário vai estar tudo seco, só que nós nos fartaremos, mesmo em cenários assim, mesmo em lugares difíceis. E a palavra diz, e o Senhor fortalecerá os nossos ossos. Oh, glória! Ele dará forças para que a gente possa continuar caminhando e buscando. E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, glórias!
Seremos como um jardim regados pelo Senhor todos os dias, fortalecidos por Ele todos os dias, protegidos por Ele todos os dias, e seremos como um manancial cujas águas não faltam. Então a gente vai ser transbordante, jorrando mais e mais água, mais e mais palavra de verdade sobre a vida de outras pessoas. E os que de ti procederão edificarão os lugares antigamente assolados. Olha que bênção! E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. O Senhor está trazendo uma palavra de verdade, que não somente nós vamos edificar lugares que foram assolados, que foram invadidos, corrompidos por Satanás, mas as pessoas que nós ensinar, elas vão também, aleluia, na autoridade do Senhor, fazer com que esses lugares, eles sejam edificados pela palavra de Deus. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Eita glória! E a palavra é tão poderosa que ela fala: não vou alcançar somente essa geração de agora. Eu não vou fazer somente o pilar da casa das pessoas de hoje, mas eu vou fazer com que permaneça isso para as futuras gerações, para a geração dos nossos filhos, a geração dos nossos netos. E a palavra do Senhor que nós vamos ser chamados de reparadores, nós vamos ser chamados de restauradores de veredas para morar. Oh glória! Que palavra abençoada da parte do Senhor. E é por isso que é muito importante, quando a gente está em propósito de jejum, é muito importante que a gente oferte sobre a vida de outras pessoas, que a gente leve a palavra de Deus, que a gente ministre cura, que a gente pegue um alimento e alimente pessoas. É muito importante. E aí vem aquela pergunta, né? O jejum, ele muda Deus? Não. O jejum, ele vem para mudar eu e você. O jejum, ele vem para mudar o homem. E aí vai ter gente que vai falar assim: o jejum não muda, o homem muda. Porque quando nós fortalecemos o nosso espírito ele terá mais acesso a Deus. Nós ficaremos mais sensíveis à voz do Senhor. Nós estaremos praticando o que diz a palavra do Senhor. E isso vai fazer com que a gente se constranja com a prática das coisas erradas. Isso vai fazer com que a gente se afaste daquilo que é abominável ao Senhor. Isso vai fazer com que a gente ande cada dia mais em retidão com a palavra de Deus. Então o jejum, ele vem para mudar o homem. E ele vem para trazer esse acesso. E nós precisamos estar sensíveis. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. É por isso que nós estamos nessa campanha, em propósito de oração pela nação brasileira. E eu não estou sozinha, você não está sozinho. São várias pessoas em muitos lugares, clamando de diversas formas, se entregando a Deus, consagrando ao Senhor de todas as maneiras. O nosso propósito não é só por nós, mas o nosso propósito é por muitas vidas. E quando nós nos unimos, né, nós resistiremos. E nós não seremos só um, mas nós seremos como o cordão de 3 dobras, que não se quebra tão depressa. É por isso que o diabo, ele tem tentado desestruturar vidas. É por isso que Satanás tem enganado pessoas, porque as pessoas, o povo de Deus, tem deixado de jejuar, tem deixado de andar em retidão com a palavra, tem deixado de fazer aquilo que o Senhor diz para fazer. E muitos entram em consagração de jejum e nem sabem
o que eu acabei de ministrar aqui. Nunca ouviram falar que é necessário ofertar sobre a vida de alguém, que é necessário sair e levar um alimento, sair fazer uma oração, sair fazer uma palavra. Muitos não sabem que é importante consagrar o dia, consagrar os momentos, os filhos, consagrar tudo ao Senhor, os alimentos que são retirados, os alimentos que vão ser ingeridos. Muitos não sabem. E é por isso que o inimigo, ele tem alcançado e escravizado muitas vidas. E é por isso que o propósito de consagração em jejum, ele vem para nos mudar, ele vem para nos ensinar, ele vem para nos levar para mais perto de Deus. Porque quando nós estamos mais perto do Senhor, dificilmente nós vamos ser enganados, dificilmente nós vamos se corromper, dificilmente a gente vai se desviar dos caminhos dele, porque a gente vai estar ligado em conexão com o Espírito do Senhor. E nós precisamos passar pelas tentações. Seremos tentados? Seremos. Seremos perseguidos? Seremos. A tentação, ela vai vir. Mas a própria palavra diz que o diabo, ele vem e tenta por um tempo, mas depois ele vai embora, né? E nós vamos continuamente passar por tentações. Mas nós não podemos desistir. Nós precisamos nos consagrar e crer na palavra do Senhor, que nos edifica, que nos transforma, que nos fortalece. Aleluias. Precisamos fazer propósitos de jejum e se entregar de todo o coração para Deus. Aqui nós vamos aprender em Mateus capítulo 17, do versículo 14 ao 21, nós vamos ver que quanto mais nós jejuamos, quanto mais nós oramos, isso faz com que a nossa fé se aumente. Então, isso faz com que mais milagres aconteçam. Isso faz com que mais coisas que aos nossos olhos é impossível aconteçam aqui. E isso tem acontecido em todos os lugares. Nós não estamos vendo mais milagre. As pessoas estão deixando de exercer a sua fé. Por quê? Porque está faltando mais propósito. Está faltando mais consagração. Está faltando mais entrega para que a fé dessas pessoas venham ser aumentadas. E aqui, esse livro de Mateus capítulo 17... do versículo 14 ao 21, ela vai falar o quê? Que estava faltando fé e jejum. Olha o que diz. A cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se de um homem, e pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tende misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe os teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-los aqui. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e passará, e nada vos será impossível. Mas esta casca de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Oh, glórias! Nós vimos um grande ensinamento de Jesus. Os discípulos não conseguiram fazer a libertação na vida daquele homem. Por quê? Porque eles estavam exercendo pouco a fé. Eles precisavam jejuar mais, porque existem principados e potestades, né? Hostes da maldade, que às vezes as pessoas, elas são possessas por muitas legiões. E é necessário que eu e você faça um trabalho de libertação. E para fazer esse trabalho de libertação, nós precisamos estar conectados com Deus, para que o Senhor venha nos direcionar no momento da oração, para que Deus possa mostrar o que está sobre, né, a vida daquela pessoa, não no carnal, porque o carnal nós enxergamos,
Mas nesses momentos a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo espiritual sobre a vida daquela pessoa. Tem pessoas que são aprisionadas por maldições hereditárias, porque pai e mãe proclamavam palavras de derrota sobre a vida dos filhos, porque viveram em lares conturbados, porque viveram em lares na qual houve separação, houve traumas. E nós precisamos entender isso. E tem mistérios assim que não são revelados carnalmente aos nossos olhos. É necessário que a gente esteja ligado em comunhão com o Senhor. E o jejum faz isso. Ele faz com que os nossos olhos espirituais se abram. Ele faz com que eu e você acesse esse mundo espiritual e veja de que maneira Satanás tem trabalhado na vida dessas pessoas. E só assim nós vamos conseguir fazer a libertação na vida dessas pessoas. E só assim nós conseguiremos mostrar verdadeiramente quem é o Jesus que liberta para essas pessoas, ensinando a palavra, orando, jejuando, consagrando tudo a Ele, se dedicando todos os dias para Ele. Então a Bíblia nos ensina que o jejum, ele nos ajuda a combater os desejos da nossa carne. Olha o que diz o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e versículo 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha como é forte. Nós vimos aqui Esaú vendendo a sua primogenitura para o seu irmão. Por quê? Porque ele não estava nem aí para as coisas do Senhor. Porque ele fazia a vontade da carne. Ele era um filho distante de Deus. Ele fazia as coisas que ele queria e não se preocupava com as coisas do Senhor. Enquanto o seu irmão se dedicava, havia uma preocupação de honrar o Senhor. Então Esaú vende a sua primogenitura. E a palavra do Senhor diz que ainda depois de herdar a bênção, ele foi rejeitado. Olha como que é forte. Olha como que o jejum, ele faz com que eu e você honre ao Senhor, se aproxime de Deus e rejeite aos prazeres, as suas próprias vontades. Nós vimos o quanto Esaú perdeu com o Senhor. E nós vimos os finais, de Esaú e todo o seu povo. Porque o próprio Deus tratou com eles lá na frente, depois dele ter tomado decisões erradas e ter vendido aquilo que era abençoado sobre a vida dele, Olha o que o livro de Ezequiel, capítulo 16, 49, o versículo 49 e 50 diz. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50. Olha o que diz aqui. E eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, e a soberba, fartura de pão e abundância de ociedade teve ele e as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram a abominação diante de mim, pelo que tirei dali, vendo eu isso. Olha como que você vê, que o jejum, ele pode combater. E eu falei aqui sobre a gente abençoar o nosso próximo, sobre a gente entregar, a fartura do pão e dividir com pessoas. E aqui fala claramente sobre isso, sobre ajudar o necessitado, E sobre Sodoma, que na verdade a cidade de Sodoma, eles se entregaram às prostituições. E o jejum, ele faz com que a gente se abstraia, fique distante daquilo que são os desejos da nossa carne, as vontades do diabo que nos leva, para o abismo. Então, eu tenho certeza que através desses ensinamentos sobre a importância de se consagrar e jejuar na presença de Deus, estar em constante oração e buscando na palavra,
vai direcionar pessoas a não tomar decisões erradas, a se aproximar daquilo que verdadeiramente se aproxima do Senhor, para que a gente possa refletir mais sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre aquilo que nós estamos praticando, sobre aquilo que nós estamos deixando de viver, que o Senhor já estabeleceu, sobre aquilo que nós estamos deixando de praticar, sobre aquilo que o Senhor já nos instruiu nessa palavra. Então que essa palavra, ela possa entrar dentro do teu coração e que ela possa trazer transformação para você e que você possa fazer a prática do jejum, para que você venha estar sensível, preparado para as batalhas espirituais, para que você venha honrar ao Senhor e honrar as outras almas. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo de Deus, ele gere em você grandes alegrias do Senhor, que esse dia venha ser uma bênção e que você possa compartilhar essa palavra com alguém, porque tem pessoas precisando aprender mais sobre quem é Deus e sobre os seus propósitos. Amém? Deus abençoe a sua vida, que as bênçãos do Senhor te alcance. A paz. Amanhã estaremos aqui de novo no 5º dia dessa campanha.